satisfação é poder ter você conosco nesta série de estudos bíblicos especiais. 13 estudos, 13 lições extraordinárias que vão abençoar a nossa vida. O tema do nosso estudo hoje é a verdade sobre a queda do homem. Deus fez o homem com as suas próprias mãos, Deus o coroou de poder, glória e autoridade, e Deus fez o homem como o melhor de tudo que ele havia feito. O homem é a obra-prima, é a coroa da criação. Mas o homem teve uma queda. O homem foi tentado, a mulher foi tentada, e é exatamente este o tema do nosso estudo no dia de hoje. Os passos iniciais, então, da queda do homem. Deus colocou o homem no jardim do Éden e tudo era perfeito. As flores não tinham espinho, não havia podridão, tudo era maravilhoso. O jardim do Éden, no original, significa lugar de deleites, lugar de alegria, prazer, o verdadeiro paraíso. E aí então a palavra do Senhor nos mostra os aspectos da tentação. O plano de Satanás, o plano maligno, o propósito maior de Satanás era atingir a Deus. Era atingir frontalmente a Deus. E para que isto acontecesse, ele disse, eu vou então tentar a criação de Deus. Aquilo que Deus fez de mais perfeito. O homem e a mulher é mais perfeito do que uma planta, do que uma fruta, do que uma flor, do que um animal, do que qualquer outra coisa. E a palavra do Senhor então nos declara o processo que Satanás se utilizou dele para poder tentar o homem e a mulher. E a Bíblia nos fala sobre a serpente. A serpente era um dos animais mais bonitos do campo, ali do jardim do Éden. E segundo os historiadores, a serpente estava de pé e ela brilhava, ela era brilhante, ela chamava atenção. E o diabo, como estrela da manhã, ele é conhecido na Bíblia, é uma figura da estrela da manhã. E alguém diga, ô professor João Caetano, mas Jesus não é estrela da manhã? Não, é um pouco diferente. Apocalipse diz que Jesus é a brilhante estrela da manhã. E a estratégia, então, de Satanás para tentar a mulher que estava só foi exatamente atacar na mente dela. O diabo, através da tentação, ataca na mente de Eva, perguntando a ela, como foi que Deus falou sobre esta árvore? E mostrou a árvore para ela. Mostrou os frutos que ali estavam no jardim do Éden. Como é que foi que o diabo, ele usou esta estratégia, mostrando a árvore da vida para a mulher que ali estava? Ele vai diretamente na mente de Eva, a primeira mulher. É exatamente isso que nós temos que tomar cuidado, porque o diabo, ele procura questionar a palavra de Deus. O erro de Eva no processo da tentação foi deixar a palavra de Deus de lado. Ela rejeitou a palavra de Deus e aceitou a palavra de Satanás. Ele então vem diretamente na mente e começa a indagar como é que foi que Deus falou com respeito àquela árvore que ali estava. Logo em seguida, ele apresenta algumas propostas. O diabo sempre tem propostas para apresentar o homem. E a primeira proposta que ele apresenta para a mulher no processo da tentação foi esta: se abrirão os vossos olhos. Em outras palavras, ele estava dizendo, você e o seu marido Adão vão ter visão ilimitada. Vocês vão ver o que ninguém viu. Vocês vão penetrar em uma área onde ninguém nunca esteve. Ele disse, se abrirão os vossos olhos. Ele só não disse que os olhos de Eva e de Adão iriam ser abertos para o mal, para aquilo que seria errado, para aquilo que iria trazer medo, trazer vergonha, trazer coisas terríveis que haveria de acompanhar o primeiro casal a vida inteira. A segunda proposta, conhecereis o bem e o mal. Ele estava querendo dizer, Deus não quer que vocês tenham um conhecimento limitado. Vocês vão conhecer os dois lados, tanto o bem e tanto o mal. Eu quero dizer que
Ninguém deve conhecer o mal. Deixa que Deus controle o mal. Conhecer o mal só faz mal. Conhecer o mal só prejudica. Devemos sempre apegar ao bem, conhecer o bem, praticar o bem e viver o bem. A terceira proposta que Satanás fez no processo da tentação para Eva e para o seu marido Adão foi esta: não morrereis. Vocês não vão morrer. Em outras palavras, ele estava dizendo: Deus é mentiroso. Deus está dizendo que se você comer do fruto da árvore da vida, você vai morrer. Não vai morrer. Eu garanto que vocês não irão morrer. Mas a palavra do Senhor declara que o resultado do pecado é a morte. O homem não foi criado por Deus para morrer. Ele foi criado por Deus para viver, para ser imortal. Nunca haveria de morrer. Mas o pecado trouxe a morte, porque o salário do pecado é a morte. E a quarta proposta, a pior de todas elas, no processo da tentação, Satanás diz: sereis como Deus. Vocês serão como Deus. Deus é muito egocêntrico. Deus só quer Ele. Só Ele quer aparecer. Vocês chegarão no mesmo nível de Deus, na mesma dimensão de Deus. Que coisa terrível, que coisa tremenda foi o processo da tentação. Eu quero declarar que o diabo ainda continua apresentando estas mesmas propostas. Logo em seguida, nós encontramos então o quê? As estratégias de Satanás. Satanás tentando, e a mulher, ela não resiste. Ela não resiste à proposta de Satanás. Ela vai e toma do fruto e come o fruto. E aí João fala sobre a concupiscência. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e concupiscência, da própria vida. João declara: e vendo Eva a fruta que era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, boa para se comer, concupiscência da carne, para dar prazer. Eva então não resiste à tentação. Tentação não é pecado. Uma pessoa sendo tentada não significa que ela pecou. Jesus foi tentado em todas as coisas. Eu sou tentado. Você também já passou por vários processos de tentação. O que é pecado em relação à tentação? É o ceder à tentação. Quando você cede à tentação, então se constitui o quê? O pecado. E a Bíblia nos fala que Eva, ela não resistiu à tentação, tomou do fruto proibido, ela desobedeceu o que Deus havia dito, e o que aconteceu? Resultou no pecado. Com isto, toda a humanidade perdeu. Quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram perdas. Várias perdas, e a humanidade, porque eles eram os pais da criação, nossos primeiros pais, as perdas da humanidade. Veja aqui, quando Deus, depois que a humanidade perde a comunhão, perde a glória, perde a presença de Deus, após o pecado, diz a palavra do Senhor que Deus expulsou. Deus não pediu, Deus não mandou, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Eles perderam a comunhão com Deus, perderam a presença de Deus, perderam a glória de Deus, perderam a abundância de Deus, a plenitude de Deus que ali estava. Quais são as perdas que a humanidade tem, o homem ou a mulher de qualquer época, quando não resiste à tentação? As perdas da humanidade. Deus então traz uma lista: perde a autoridade, perde a glória de Deus, perde a presença de Deus, perde as bênçãos do Senhor. E depois então da queda, Deus estabelece o primeiro julgamento. Deus então chama o homem, chama a mulher, chama a terra, chama a serpente para a realização do primeiro júri, do primeiro julgamento sobre a terra. Sobre a serpente, Deus julgou dizendo: foi amaldiçoada e condenada a rastejar o corpo no pó e na terra. O juízo sobre a mulher: sofrimento multiplicado no parto e subordinação ao homem. Juízo sobre o homem: trabalho penoso e cansativo com suor e dores. Sofrimento, Juízo, condenação sobre a terra. Veja o que Deus disse: maldição com produção de espinhos, cardos e abrolhos. E também juízo sobre o diabo, a cabeça ferida,
A serpente ali é um símbolo do diabo. A cabeça ferida, esmagada pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz. A tentação teve como essência o engano, o poder diabólico do engano. A tentação tem como essência o engano. Satanás, ele é o mestre do engano. Ele é o senhor da mentira. Como, então, podemos vencer a tentação? O que a Bíblia nos recomenda para que eu e você vençamos a tentação? Passos para vencer a tentação. 3 passos bíblicos. Primeiro lugar, resistir ao diabo e todas as suas forças satânicas. Você pode resistir a Satanás. No momento da tentação, você pode resistir o poder dos demônios. Esta é a primeira atitude para vencer a tentação. Segunda atitude, revestir-se mais de uma vez de toda a armadura de Deus. Em Efésios, no capítulo 6, Paulo declara: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir a Satanás. Quando você se reveste da armadura de Deus, você pode vencer toda e qualquer tentação. Fugir da imoralidade sexual, fugir da idolatria, do amor ao dinheiro, das doutrinas estranhas, das ofertas do mundo, fugir do pecado. Não praticar a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, palavras torpes e mentiras, fugir das paixões da carne. Eu quero declarar, você pode ser uma pessoa vitoriosa contra as tentações. E deixe-me dizer a você que depois que Deus, ele aplica o juízo sobre a serpente, sobre o homem, sobre a mulher, sobre a terra, ele faz uma promessa. Ele declara: da tua semente, ó mulher, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Vamos continuar na próxima aula com estudos especiais para a sua vida.